Olá, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, dando continuidade aqui à aula 3, né? Então, a aula 3 ainda, que seria uma espécie de continuidade da aula 2. Então é indispensável que você assista a aula 2, porque aqui eu já vou começar com um exemplo, né, da identidade sexual que nós dissemos sobre os 3 componentes, assim, do autorreconhecimento, né, da identidade pessoal, que se subdivide em 3 componentes, né, identidade sexual, são todos eles autoimagem social, ideal de personalidade. E aqui o que acontece? Uma escritora chamada Heather Hemoff, que é uma escritora, um livro lançado há muitos anos, não tem uma tradução em português, tá bom? É só a tradução em inglês. Então, ela escreveu um livro chamado assim em português, né? Eu vou já fazer uma tradução literal, assim, que seria é, é, Escolha Sexual, a decisão de uma mulher. Ali nesse livro, Heather, ela conta uma história de uma amiga que ela chama de Glenn, né? Que a amiga dela ela chama de Glenn, em que essa amiga Glenn, ela vinha de um surto de hepatite e ela foi encontrar um amigo para numa reunião de negócios, né? E esse amigo, digamos assim, essa pessoa conhecido dela, digamos assim, do network da Glenn, sabia desse surto de hepatite. Então, quando eles chegaram no restaurante, naturalmente, assim, sentaram para jantar, para conversar sobre negócios, e aí a Glenn, essa moça que vinha desse surto de hepatite, pediu uma bebida alcoólica. Imediatamente, o então amigo dela, que sabia recente do quadro de saúde dela, sabendo que hepatite e álcool não combinam, foi assim certeiro e assim sem margem de deixar de discussão. Cancelou o pedido que a garçonete, né, que a garçonete tinha feito e falou que os dois iriam beber um clube soda. Clube soda é uma água gaseificada, é como se fosse uma água com gás, mas com outras coisas, às vezes tem sabores, seria algo que a gente tem hoje aqui, um H2O, essas águas com gás, né, que tem sabores. Então, naturalmente, veja, a partir do momento em que a própria Glenn, que é a moça que vinha recentemente superando um surto de hepatite, pediu um álcool e aquele amigo dela de negócios percebeu que a hepatite não fez e imediatamente cortou e falou que os dois beberiam um clube soda, naturalmente, apesar, e aí no seu livro, né, a Heather, ela comenta que a Glenn, apesar de ter ficado meio assim, chateada com esse corte, nada fez e acabou aceitando, e aí acabou se interessando por esse seu amigo, né? Um interesse romântico de sedução desse seu amigo. E por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Justamente porque ali foi acionada a identidade sexual da Glenn. Qual é a identidade sexual da Glenn? É o feminino. Naquele momento ali, então, simbolicamente, psiquicamente, isso não quer dizer que isso é consciente, mas naquele momento ali, quando o amigo de trabalho protegeu ela de um perigo que ela vinha por conta que ele cortou o álcool, naturalmente ela se sentiu protegida. Então, a ação decisiva desse homem indicou que ela precisava, veja, ser protegida, mas tudo isso é simbólico, porque talvez eu esteja falando para você e você está falando assim, nada a ver, isso não existe. Nós estamos aqui construindo um curso onde a abordagem é na psique e no universo inconsciente. Se você não acredita que existe um inconsciente e que os seus desejos são muito mais gerenciados e administrados por coisas que não estão dentro do seu controle, então não precisa dar continuidade a essa aula, tá? Mas é sobre isso que nós estamos falando. Então, no exemplo da Glenn, a partir do momento em que a ação decisiva do homem impediu ela de tomar aquilo, por mais estranho que possa parecer, porque eles não tinham essa intimidade, ela naturalmente se sentiu é, protegida. E assim, ao invés dela interpretar a atitude dele como uma espécie de machismo, ela não pôde deixar de se sentir realmente protegida no caso, porque de fato álcool e hepatite são duas coisas que não compunham e não combinam. Então, havia ali também, nesse exemplo, havia ali um pressuposto pessoal. Qual era o pressuposto pessoal? Havia um contexto heterossexual. Uma mulher heterossexual, um homem heterossexual, que dentro desse contexto disparou esse gatilho de proteção. Por que que eu estou falando isso? Não é que isso só aconteça com pessoas heterossexuais, é porque precisa dar o contexto, porque a depender da orientação sexual, a depender dos personagens,
as coisas sem contexto não tem como a gente funcionar. Talvez outra pessoa, se fosse, por exemplo, se fosse uma mulher sentada ali que tem uma orientação sexual homossexual ou qualquer outra orientação sexual, digamos assim, ela não dispararia isso nela, né? Porque naturalmente ela não tem interesse no sexo oposto. Então é importante deixar como norte que nesse caso tinha um contexto heterossexual, né? Então a sua resposta, ela não só a fez se sentir protegida, mas disparou nela também a sua identidade sexual feminina, simbólica feminina. Então esse aspecto da sexualidade feminina da Glenn, né, que é o caso da moça, fez com que, digamos assim, fez com que chamasse a sua atenção e acabasse por se interessar pelo seu, até então, parceiro ali, de amigo, de empresa, de negócios, e aí ela passou a ter um interesse outro. O que é interessante? Não é à toa que, muitas vezes, algumas mulheres se sentem seduzidas como quando um homem abre a porta, quando um homem puxa uma cadeira para sentar, quando um homem leva flores. Todos esses simbolismos, na verdade, eles pertencem a esse universo de identidade sexual, porque faz parte de se sentir protegida, cuidada, né, de ser servida. Porque psiquicamente e psicanaliticamente, nós temos uma ideia, assim, um princípio de que a mulher, veja, isso é simbólico, né? Isso é simbólico. Quando eu digo simbólico, isso está para além do consciente, para além da racionalização. E não sou eu que estou falando, é a literatura psicanalítica que fala sobre o amor, né? E que a mulher segue o homem, né? Ela segue o homem, enquanto o homem tem o dever de servir a mulher. Veja, enquanto a mulher segue, não é um seguir injusto, subjugado, inferior, não. É uma coisa natural. Ao mesmo passo em que a mulher segue o homem, né, o masculino, o homem tem que servir a mulher, o feminino. Então não é um jogo desequilibrado, né? Porque se de um lado tem o lado que segue, de outro lado compete ao masculino também servir a mulher. Então o homem, ao servir a mulher, dispara nela inconscientemente esses componentes de identidade sexual, de proteção e de cuidado. Então é importante perceber que, assim, que o amor ou a sedução sempre começa assim, né? Mais o amor do que a sedução, que é algo mais assim. Mas a gente está falando, o amor e a sedução sempre começa com base no modo pelo qual duas pessoas respondem a certos aspectos específicos das suas personalidades. Então, esses aspectos específicos das personalidades, que no caso aqui foi a identidade sexual, quando respondidos, faz com que você conecte, ou que o outro conecte a você, determinadas experiências e passa a achar que você é a causadora daquelas experiências. E não deixa de ser, né? Então, nesse caso, a Glenn, né, que foi aquela moça que estava no restaurante, ela encontrou para sua noção de identidade sexual e se deixou aberta. E aí as confirmações posteriores vão dar início a uma construção. Então, veja, quando você realmente, digamos assim, planeja conquistar o amor de alguém, o que conta, principalmente, é a sua resposta a certos aspectos da identidade pessoal dele. Então, a sua resposta a certos aspectos da identidade pessoal dele faz com que ele se sinta bem. Então, em outras palavras, por exemplo, suponhamos que você saia com alguém e a pessoa, esse alguém, você não é obrigado a concordar com o que eu vou dizer, tá? Nós estamos aqui só compartilhando. Mas você saia com alguém e como 90% do público para quem eu falo é mulher, vou usar esse exemplo então de mulheres para não achar que tudo recai sobre as mulheres, né? O meu objetivo aqui não é ensinar aos homens, o meu objetivo aqui é dar informação a você, mulher. Então eu vou dar o exemplo como sendo você. Veja, então você sai com um personagem e esse personagem aí ele começa a fazer esses protocolos, né? Puxa a porta, puxa a cadeira, paga a conta, vamos botar assim, leva flores, faz todos esses protocolos. O que que compete a você? Responder favoravelmente
ou educadamente, ou gentilmente, receber esses comportamentos dele como algo natural, mas que também reconheça a gentileza daquilo que está sendo feito. E você não precisa transformar pequenos atos em, em noções assim extraordinárias de uma pessoa especial. Não. Você simplesmente obrigado por abrir a porta, obrigado pela sua gentileza, obrigado, puxou a cadeira, obrigado pela sua gentileza. Se a pessoa pagar a conta, olha, obrigado pela sua gentileza, ou simplesmente, olha, se quiser dividir, nós dividimos, ou se não quiser, se você acha que é o homem que tem que pagar, também não tem problema nenhum. Então, o homem vai lá e paga a conta. Para mim, particularmente, eu entendo que o homem, não é que ele deve pagar a conta, mas faz parte do nosso contexto, assim, naturalmente pagar a conta. Isso não significa ser melhor ou pior, significa só um fato. Quem quiser pagar, quem não quiser não paga, mas eu particularmente indico nesse sentido, né? Você, ao saber, né, ao ele demonstrar esses aspectos da personalidade dele, e você responder positivamente, ou seja, reconhecer esses aspectos, significa que, você está ciente do que está acontecendo. Porque até então, se você fazia isso e não sabia do que eu estava te falando, você podia ficar aleatória. Mas a partir do momento em que você sabe que ele está fazendo aquilo para dar a você e demonstrações dos aspectos da personalidade dele. Como um dos componentes da identidade pessoal é a identidade sexual, então os aspectos da personalidade dele, você vai responder isso de uma forma em que confirme esses aspectos e ele vai ter naturalmente é, uma sensação positiva de estar ao seu lado e vai conectar isso. Afinal de contas, você imagina como seria desagradável se a pessoa abre a porta para você, né, fazendo uma gentileza e você diz, não precisa abrir a porta porque eu sei abrir a porta sozinha. Veja, tem gente que pode vir a fazer isso, mas imagine a experiência para quem fez isso. Não vai ser uma experiência agradável, tanto não é porque ele fez. Então ele esperava que fosse, de certa forma, reconhecido. É claro que muitas outras coisas estão envolvidas, né, no relacionamento amoroso. Ainda assim, sem exceção, o núcleo da identidade pessoal da pessoa, que passa por esses três componentes, né, revisitando aqui esses três componentes, que é a identidade sexual, masculina, feminina, né, autoimagem social, digamos assim, introvertida, extrovertida, e ideal de personalidade, que pode ser uma pessoa tradicional ou não convencional, necessariamente passam e elas são levadas em consideração durante, digamos assim, é, a relação e os encontros vão acontecendo. E assim, à medida que se gratifica o sexo, a persona social ou o ideal pessoal da pessoa, à medida que vai se gratificando, vai se respondendo a esses componentes que você vai passar a saber quais são especificamente, né, particulares da identidade da pessoa do outro, digamos assim, ela sentirá que você é uma pessoa muito atraente. Entende? Então, essa é a sacada. Não é um aleatório, é que você está fazendo isso consciente. Quando você faz isso sem a informação e sem a razão de ser, sem o porquê, fica perdido, porque você não sabe ainda aonde vai chegar. Então, naturalmente, ela vai fazer, cada vez que isso é respondido, cada vez que você responde positivamente a esses aspectos da identidade pessoal dele, isso vai fazer também com que a pessoa, digamos assim, ele se sinta cada vez mais pleno interiormente. E ao se sentir mais pleno interiormente, já que é você que vai levá-lo a experimentar, digamos assim, essa forma de plenitude interior, essa pessoa se sentirá impelida, veja, quase que é uma imposição natural dela, impelida a se apaixonar por você. Então, é, o grande ponto é que a sedução baseada nesses fatores específicos e que surge a partir desses três componentes faz com que ela se sinta assim, esteja ela consciente ou não, né? Então, aqui é importante que o nosso objetivo aqui também é que você tenha como norte que, digamos assim, a coisa mais importante, né? A coisa mais importante para qualquer um que queira, digamos assim, despertar a paixão do outro, é ter, assim, ter uma visão realista do amor, né? Então, sabendo que essas emoções são causadas e que elas são causadas, elas podem ser causadas, podem ser construídas porque você assim já o fez, para que não causadas de uma forma deliberada para potencializar essa experiência, né? Então,
Agora que nós fizemos essas duas introduções, nós vamos, assim, à medida que nós formos dando continuidade a esse curso, né, a sua compreensão vai se aprofundar, eu vou buscar ser o mais didático possível, para que essa meta de conquista, para que você possa ter essas informações e realmente possa ter uma experiência saudável, a fim de proteger, de se proteger até mesmo emocionalmente, para que não fique gerando em você tantas sensações de frustração, tristeza e angústia. Então, terminamos aqui a aula 3, né, definindo os ingredientes do amor, grande alma, o Deus que há em mim, saúde o Deus que há em você, e até a próxima aula.